Poucos símbolos representam tão bem um país quanto seu hino nacional. Ele é cantado em momentos de celebração, em competições esportivas, em cerimônias oficiais e em momentos de união nacional. Mas você já se perguntou como surgiu o hino nacional brasileiro? A sua história é marcada por curiosidades, mudanças e até controvérsias que mostram como o Brasil construiu sua identidade musical e patriótica ao longo dos séculos. A história do hino nacional começa no início do século XIX, logo após a independência do Brasil, proclamada em 1822. Naquele momento, era necessário criar símbolos que representassem a nova nação, e entre eles estava um hino. O primeiro hino foi composto por Dom Pedro I, intitulado Hino da Independência, em 1822. Ele não era o hino nacional oficial, mas foi muito utilizado em celebrações e cerimônias da época. Com melodia vibrante e letra exaltando a liberdade, esse hino refletia o espírito do recém-criado Império do Brasil. Porém, à medida que o país crescia, surgia também a necessidade de ter um hino oficial e permanente, que representasse todos os brasileiros, não apenas o período da independência. Em 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil enfrentava um período de instabilidade política e social. Foi nesse contexto que o compositor Francisco Manuel da Silva criou uma nova melodia, que rapidamente ganhou popularidade. Inicialmente, a música não tinha letra e era conhecida como Hino ao 7 de Abril, em referência ao dia em que Dom Pedro I abdicou do trono. Sua melodia solene e imponente caiu no gosto do povo e começou a ser executada em cerimônias oficiais e eventos públicos. Com o tempo, essa composição foi sendo cada vez mais associada à identidade nacional, tornando-se uma espécie de hino não oficial. A força da melodia de Francisco Manuel foi tão grande que resistiu às mudanças políticas e acabou se consolidando como a base do hino nacional brasileiro que conhecemos hoje. Embora a melodia de Francisco Manuel da Silva tivesse conquistado espaço e prestígio, durante muitos anos o hino não tinha letra oficial. Isso gerava confusão. Em eventos, cada grupo tentava cantar versos diferentes para acompanhar a música. Houve várias tentativas de criar uma letra definitiva. Alguns poemas patrióticos foram adaptados, mas nenhum se firmou. Um dos exemplos mais conhecidos foi uma versão feita durante a Guerra do Paraguai, no século XIX, exaltando a coragem dos soldados brasileiros. Porém, essa adaptação acabou caindo em desuso depois do conflito. Essa ausência de letra oficial era um reflexo de um Brasil em transformação, ainda tentando definir seus símbolos nacionais em meio às mudanças políticas do Império e depois da República. Foi apenas no início do século XX que o país daria um passo decisivo para resolver essa questão e consolidar o hino como conhecemos. Em 1909, o poeta e professor Joaquim Osório Duque Estrada escreveu os versos que, mais tarde, se tornariam a letra oficial do hino nacional brasileiro. Sua poesia era rica em imagens, exaltando a natureza grandiosa do Brasil, o patriotismo e a luta pela liberdade. No entanto, a aceitação não foi imediata. Muitos consideravam o texto rebuscado e de difícil compreensão para o povo comum. Apesar disso, sua força poética foi reconhecida, e em 1922, ano do centenário da independência, a letra de Duque Estrada foi finalmente oficializada para acompanhar a melodia de Francisco Manuel da Silva. Esse marco foi fundamental. Pela primeira vez, o Brasil tinha um hino completo e oficial, unindo música e poesia em uma só identidade nacional. Com a oficialização em 1922, o hino nacional finalmente ganhou forma definitiva, mas sua recepção não foi unânime. Enquanto muitos celebraram a grandiosidade da melodia e a poesia da letra, outros criticaram justamente a sua complexidade. Muita gente achava que o texto de Duque Estrada era difícil de entender, repleto de palavras eruditas e metáforas que não faziam parte do vocabulário cotidiano da população. Isso fez com que parte do povo tivesse dificuldade para memorizar ou cantar corretamente o hino. Ainda assim, sua execução solene, em especial em momentos de grande emoção nacional, como jogos de futebol, cerimônias cívicas e celebrações históricas, fez com que ele fosse cada vez mais aceito e associado ao orgulho de ser brasileiro. Com o tempo, a relação do povo com o hino se fortaleceu, tornando um símbolo de identidade nacional, mesmo que nem todos compreendam integralmente cada verso. Desde sua oficialização, o hino nacional brasileiro passou a ocupar um papel central em cerimônias oficiais e na vida cotidiana do país. Ele é executado em eventos cívicos, militares, esportivos e escolares, reforçando o sentimento de patriotismo e unidade. Nas escolas, por exemplo, durante décadas foi comum que os alunos cantassem o hino semanalmente, como forma de cultivar o respeito aos símbolos nacionais. Já em competições esportivas, especialmente no futebol,
o hino se tornou um dos momentos mais emocionantes. Atletas e torcedores entoam seus versos como um grito de orgulho coletivo. Além disso, o hino também esteve presente em momentos históricos marcantes, como manifestações políticas, solenidades governamentais e até em protestos, quando o povo utilizava para reivindicar seus direitos, associando a canção à ideia de liberdade e cidadania. Com isso, o hino nacional consolidou-se não apenas como uma obra musical e poética, mas como um símbolo vivo, presente na história e no cotidiano de milhões de brasileiros. O hino nacional brasileiro, por ser um dos símbolos mais importantes do país, possui regras oficiais de execução definidas em lei. Por exemplo, ele deve ser sempre tocado integralmente em cerimônias oficiais, embora em alguns eventos esportivos seja permitido cantar apenas a primeira parte. Outra curiosidade é que, diferentemente de muitos hinos ao redor do mundo, o hino brasileiro é relativamente longo e complexo, tanto na letra quanto na melodia. Por isso, é comum que estrangeiros fiquem impressionados com a sua intensidade musical. Além disso, em eventos solenes, há protocolos específicos. É preciso ficar em posição de respeito, em pé e com a cabeça descoberta. A execução deve ser feita por bandas, corais ou gravações oficiais. Versões modificadas ou com arranjos não autorizados não são permitidas em cerimônias formais. Essas regras ajudam a preservar a dignidade e a solenidade do hino, reforçando seu valor simbólico como representação da nação brasileira. Nos tempos atuais, o hino nacional brasileiro continua sendo um dos principais símbolos de identidade do país. Mais do que uma simples música, ele representa um sentimento coletivo de pertencimento e desperta emoções intensas em diferentes contextos. Durante partidas de futebol, por exemplo, milhões de brasileiros, dentro e fora do país, cantam o hino como forma de demonstrar orgulho e união nacional. Já em momentos de crise ou manifestações, sua entoação se transforma em um ato político, carregado de significado, mostrando como o hino ainda é usado como expressão de força e resistência. Além disso, nas escolas, mesmo que de forma menos frequente do que no passado, o hino segue sendo ensinado às novas gerações, garantindo que sua memória e importância sejam preservadas. Assim, o hino nacional se mantém como um elo entre passado e presente, um patrimônio cultural que ajuda a reforçar a identidade e os valores do Brasil no mundo contemporâneo. O hino nacional brasileiro é muito mais do que uma melodia imponente acompanhada de versos poéticos. Ele carrega em si a história das transformações políticas e sociais do país, desde o Império até a República, passando por períodos de incerteza e de afirmação nacional. Mesmo com críticas ao seu vocabulário difícil ou à sua extensão, o hino se firmou como um símbolo de identidade e orgulho, capaz de unir milhões de pessoas em um mesmo sentimento. Seja nos estádios de futebol, em cerimônias oficiais ou em momentos de mobilização popular, o hino continua despertando emoção e lembrando aos brasileiros da grandeza e da luta pela liberdade que marcam a trajetória do país. Saber a história por trás do hino nacional nos ajuda a compreender que ele não é apenas uma canção obrigatória em eventos formais, mas sim um espelho da nação brasileira, de sua cultura, de suas contradições e de sua busca constante por unidade e soberania.